Você já sentiu como se estivesse desaparecendo aos olhos de alguém que deveria te valorizar? Como se sua presença fosse ignorada, sua voz interrompida ou seus sentimentos ridicularizados por quem, teoricamente, deveria oferecer respeito? Talvez um colega de trabalho que insiste em te cortar nas reuniões, um parente que usa piadas como disfarce para ofensas, ou até aquele amigo que só se aproxima quando precisa de algo. Essas pequenas atitudes, quando repetidas, começam a corroer. Primeiro, você duvida do comportamento do outro. Depois começa a duvidar de si mesmo. Será que estou exagerando? Será que sou sensível demais? Com o tempo, a linha entre o que você sente e o que aceita vai se apagando. Mas existe uma verdade inabalável. Nenhum ser humano tem o direito de diminuir outro. Ainda assim, vivemos em uma época em que o desrespeito parece ter se naturalizado. Falar mais alto virou sinônimo de autoridade. Ser indiferente passou a ser confundido com força. Pessoas empáticas são chamadas de frágeis, como se sentir fosse uma falha. Em meio a esse cenário, a pergunta que se impõe não é apenas por que tantos desrespeitam, mas sim, o que fazer quando isso acontece comigo? A resposta, ao contrário do que se imagina, não está em gritar mais alto, nem em se calar para sempre. O caminho mais poderoso é aquele que começa dentro. Os antigos estoicos sabiam que a verdadeira força não vem do controle dos outros, mas do domínio sobre si mesmo. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, todos viveram cercados por injustiças, traições e humilhações, e mesmo assim não se deixaram definir por isso. Não porque o mundo foi gentil com eles, mas porque aprenderam a não se tornar prisioneiros da maldade alheia. Eles nos mostraram que há um tipo de liberdade que nasce da serenidade, e é essa liberdade que queremos redescobrir aqui. Uma que não depende do comportamento dos outros, mas da nossa reação diante dele. Antes de mergulharmos nas 6 formas de enfrentar o desrespeito com sabedoria, é preciso que você pense em algo específico. Traga à mente uma situação recente que te marcou. Pode ter sido um comentário cruel, um olhar de desprezo, ou uma atitude que te fez se sentir pequeno. Segure essa lembrança por um momento. Agora imagine se você tivesse tido naquela hora a tranquilidade de responder com firmeza, mas sem raiva, de manter sua dignidade intacta, mesmo diante da grosseria. Essa capacidade não nasce do acaso, ela é cultivada, e o estoicismo pode te ajudar a desenvolvê-la. É comum acharmos que só existem 2 caminhos, o confronto agressivo ou a submissão silenciosa. Ou você explode, ou engole seco. Mas essa é uma armadilha. Existe uma terceira via, firme sem ser violenta, forte sem perder a calma. Um caminho que preserva sua energia, protege sua integridade e mostra ao mundo que você não negocia o respeito que tem por si. Esse caminho é o estoicismo. E para seguir por ele, é preciso entender de onde vem essa dor que sentimos ao sermos desrespeitados. Porque a dor não está só no ato, mas no que ele representa. Quando somos tratados com desprezo, o que nos machuca não é apenas a ação, mas a sensação de que não somos vistos como merecedores de respeito, que nossa presença não tem valor para o outro. E isso dói porque, no fundo, queremos ser reconhecidos como humanos. Mas será que o problema está realmente em nós? Epicteto nos convida a refletir. Não são os fatos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. Isso significa que o desrespeito só nos fere de verdade quando damos a ele o poder de definir quem somos. Quando acreditamos que aquilo diz algo sobre nosso valor. O que alguém revela ao desrespeitar outra pessoa? Muitas vezes, pensamos que a atitude do outro é um reflexo direto de nossas falhas, quando na verdade ela diz mais sobre o mundo interno de quem age com desprezo. Pessoas feridas, frustradas ou inseguras tendem a projetar suas dores nos outros. Elas atacam não por maldade deliberada, mas porque não sabem lidar com aquilo que sentem. Tentam diminuir os outros para se sentirem maiores. Isso não é desculpa, é uma explicação. E compreender isso é o primeiro passo para não absorver o desrespeito como verdade sobre si mesmo. Você não precisa tolerar esse tipo de comportamento, mas também não precisa se deixar envenenar por ele. Ao reagir com raiva, você se aproxima daquele que te feriu. Ao se calar sem elaborar o que sente, você se afasta de si.
O equilíbrio está em reconhecer o que aconteceu, entender que não tem relação com seu valor pessoal e decidir conscientemente como agir. Essa postura estoica não se constrói da noite para o dia, mas é possível cultivá-la pouco a pouco com prática, autoconhecimento e, acima de tudo, respeito por si mesmo. O respeito começa em você. Não é uma frase bonita, é uma base. Quando você se posiciona com firmeza, mas sem perder a serenidade, transmite uma mensagem poderosa. Eu me respeito e, por isso, não aceito menos do que isso. Essa atitude não é sobre exigir que o mundo mude, mas sobre ensinar aos outros como você deve ser tratado a partir da forma como você mesmo se trata. É por isso que o primeiro ensinamento estoico que vamos explorar é separar o comportamento dos outros do seu valor como ser humano. Imagine que alguém te ofende, te despreza ou ignora suas opiniões. É natural que o primeiro impulso seja pensar: o que há de errado comigo? Mas a visão estoica nos convida a inverter essa lógica. O que há de errado com quem age assim? A atitude do outro é uma janela para o seu próprio caos interno, não um espelho da sua identidade. Você não pode controlar como as pessoas se comportam, mas pode controlar o significado que dá às ações delas. Você não é menos digno porque alguém falhou em enxergar sua dignidade. Reflita por um instante. Quantas vezes você escolheu agir com respeito, mesmo estando magoado ou irritado? Agora pense, quando alguém mal consegue ser cordial, o que isso diz sobre o que essa pessoa está enfrentando por dentro? O estoicismo nos lembra que, muitas vezes, o outro está travando batalhas invisíveis. Isso não justifica atitudes abusivas, mas nos ajuda a não internalizar como se a falha fosse nossa. Você não é aquilo que fizeram com você. Você é o que decide ser diante do que fizeram. E nessa decisão, o silêncio pode ser sua maior força. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, vivia cercado por traições e intrigas políticas. Ele tinha poder para revidar, punir, gritar, mas, em muitas ocasiões, escolheu o silêncio. Por quê? Porque o silêncio preserva a paz. É o escudo de quem sabe que não precisa descer ao nível do outro para afirmar seu valor. É a escolha de quem prefere a integridade à vitória em discussões vazias. O silêncio, quando consciente, é a voz mais alta da sabedoria. Você não precisa provar nada para quem te desrespeita. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar quando estamos tomados pela raiva ou pela vontade de ser compreendidos. Mas o estoicismo ensina: quanto mais você tenta convencer alguém que não quer ouvir, mais se afasta de si mesmo. Quando alguém te ataca, é natural sentir que precisa se defender, se justificar, se explicar. Mas será que vale a pena? Será que essa pessoa realmente merece o seu desgaste emocional? Em muitos casos, a resposta mais poderosa que você pode dar é nenhuma. O silêncio não é covardia, é escolha. E mais do que escolha, é maturidade emocional. Quando você se cala com consciência, está dizendo ao outro e a si mesmo que sua paz é mais valiosa do que vencer um argumento. É como se você dissesse: eu não preciso disso para saber quem eu sou. E essa certeza é libertadora. Ela te livra do ciclo vicioso de tentar consertar o outro, de tentar arrancar respeito de quem não tem respeito nem por si. Quando você aprende a ficar em silêncio sem se encolher, você cresce. Mas há momentos em que o silêncio não basta. Nessas horas, entra outro pilar do estoicismo, o desapego emocional das ofensas. Epicteto comparava a mente humana a um cão que se assusta com uma sombra. A sombra aparece, o cão reage. E muitas vezes fazemos o mesmo. Alguém nos trata mal e reagimos no automático. Levamos para o lado pessoal. Mas e se aquilo que ouvimos não tivesse nada a ver conosco? E se fosse apenas o reflexo das dores que o outro carrega, das sombras que ele próprio não consegue encarar? Imagine um chefe que nunca reconhece seus esforços. Você se dedica, tenta agradar, dá o melhor de si, e mesmo assim, só recebe críticas. Isso dói, claro, mas o olhar estoico te convida a mudar a pergunta. Em vez de por que ele me trata assim, pergunte: será que ele reconhece o próprio valor? Talvez ele exija dos outros aquilo que não consegue dar a si mesmo. Talvez esteja projetando em você a frustração que sente com a própria vida. O desapego emocional não é frieza, é maturidade.
É se importar consigo mesmo sem se deixar afetar por tudo. Esse tipo de controle não se desenvolve por acaso. Ele precisa ser treinado, e parte desse treino está em estabelecer limites claros. O respeito não se conquista com gritos, mas com atitudes firmes. Dizer não é uma forma de amor próprio. Os estoicos faziam isso com maestria. Não se deixavam manipular pelo medo de desagradar. Estavam dispostos a impor limites com tranquilidade, mesmo que isso incomodasse, porque sabiam que ser respeitado exige constância, não agressividade. Você pode fazer isso no seu dia a dia. Se alguém te interrompe constantemente, você pode dizer com serenidade: ainda não terminei de falar. Se alguém insiste em críticas tóxicas, pode responder: prefiro não continuar essa conversa nesse tom. Veja, não é sobre ser duro, é sobre ser claro. Quando você demonstra que não tolera desrespeito, mas também não se rebaixa para revidar, você se coloca em uma posição de força. Não a força que intimida, mas a que inspira. E é assim que você começa a mudar a dinâmica das relações ao seu redor. Muitas vezes gastamos uma energia imensa tentando conquistar o respeito de quem, claramente, não está disposto a oferecer nem o mínimo de consideração. Essa insistência, embora pareça sinal de persistência ou até empatia, pode ser uma armadilha emocional. O estoicismo nos alerta para o perigo de investir onde não há solo fértil. Em vez de buscar valor onde ele nunca foi oferecido, por que não olhar para quem já te respeita? Às vezes, estamos tão ocupados tentando nos provar para quem nos rejeita que esquecemos de valorizar quem já nos enxerga com carinho e dignidade. Se alguém te trata com frieza, te desconsidera constantemente ou te desrespeita mesmo depois de tentativas de diálogo, talvez seja a hora de recuar. E isso não é fraqueza, é sabedoria. Valorize os pequenos gestos de quem realmente se importa. Quem te escuta com atenção, quem te respeita mesmo em desacordo, quem te valoriza sem que você precise implorar. O mundo é grande demais para você se perder tentando agradar quem só te diminui. A sua energia precisa ser bem direcionada, e o respeito, quando é recíproco, não pesa, fortalece. Nesse ponto, chegamos a uma das verdades mais incômodas, porém transformadoras. Você se torna aquilo que tolera. Se aceita desrespeito repetidamente, ensina ao outro que está tudo bem agir assim com você. E o mais perigoso é que, aos poucos, você mesmo começa a acreditar que merece menos. Mas quando você muda sua postura, mesmo que de forma sutil, o ambiente começa a mudar também. Você começa a atrair novos tipos de relações e a repelir naturalmente aquelas que não se sustentam sem o seu silêncio. Mudar a postura não significa ser radical ou sair rompendo laços sem reflexão. O que o estoicismo propõe é um exame constante das relações. Essa pessoa me faz crescer ou me encolher? Essa convivência me fortalece ou me esgota? Você não pode mudar quem o outro é, mas pode mudar a frequência com que se expõe a ele. Pode escolher onde investir sua presença, sua escuta, sua energia vital. Isso é respeito por si mesmo, o mais profundo e necessário de todos. Essa escolha, muitas vezes, exige coragem. É difícil se afastar de quem amamos, mesmo quando o vínculo se tornou fonte de dor. Mas quando você entende que não está aqui para carregar relacionamentos desequilibrados, começa a se libertar. E o mais interessante é que, ao se respeitar, você abre espaço para que outras pessoas também comecem a te enxergar com outros olhos, como alguém que sabe o que quer, o que merece e o que não aceita mais. Talvez a sua maior transformação não esteja em confrontar quem te fere, mas em se alinhar com quem te fortalece. O respeito começa como uma escolha interna e se manifesta em cada decisão que você toma. A decisão de permanecer ou se afastar, de responder ou se calar, de insistir ou soltar. Você ensina o mundo a te tratar a partir da forma como se trata. Por isso, se quiser ser respeitado, comece por respeitar seus próprios limites. Porque é exatamente nesse gesto que a verdadeira força começa a florescer. Não é fácil romper com padrões de convivência onde o desrespeito já se normalizou. Há relações em que o abuso emocional está tão enraizado que parece parte da rotina, algo que se tolera com um suspiro, um silêncio ou uma piada que disfarça a dor. Mas o estoicismo nos convida a fazer uma pausa nesse ciclo automático. Ele propõe um ato de consciência, observar, reconhecer e reavaliar.
Você realmente precisa continuar investindo em quem fere sua paz? Ou está apenas tentando não decepcionar alguém enquanto se decepciona consigo mesmo todos os dias? Essa é uma das decisões mais difíceis. Entender que algumas pessoas não vão mudar. Não importa o quanto você tente ser compreensivo, paciente ou gentil. O estoico sabe que insistir onde não há reciprocidade é um desperdício de vida. Por isso, a retirada estratégica é, muitas vezes, o gesto mais sábio. Não precisa ser feita com mágoa, escândalo ou rancor. Basta sair de cena. Escolher onde você vai gastar sua energia é também uma forma de afirmar seu valor. A dignidade não grita, ela se retira. E essa retirada, em vez de vazio, traz alívio. Aos poucos, você começa a perceber que não precisa mais negociar cada migalha de respeito, que não é necessário se encolher para caber no mundo dos outros, que não tem que mendigar afeto ou implorar escuta. O respeito que você tanto buscava fora começa a se manifestar dentro, e quando ele nasce em você, se torna um filtro natural. Você passa a aceitar somente aquilo que está à altura de quem está se tornando. Mas como fortalecer esse respeito interno no dia a dia? Os estoicos tinham práticas simples, mas poderosas. A primeira delas é o exercício da autorreflexão. Separe alguns minutos por dia para escrever sobre as situações que te afetaram. Não escreva para os outros, escreva para você. Sem filtros. Apenas coloque no papel o que sentiu, o que pensou, como reagiu. Depois, ao reler, pergunte: isso tem mais a ver comigo ou com o outro? Essa simples pergunta pode mudar completamente a forma como você interpreta o mundo. A segunda prática é o espaço entre o impulso e a ação. Quando alguém te desrespeitar antes de reagir, respire. Conte até 3. Dê a si mesmo o intervalo necessário para escolher a resposta mais alinhada com quem você quer ser, e não com a raiva do momento. Esse pequeno gesto repetido diariamente é o início da liberdade emocional. É nesse espaço que mora o seu poder. O poder de não ser mais marionete dos outros, mas senhor das próprias escolhas. Essas atitudes não são imediatas. Elas exigem disciplina, paciência e compaixão consigo mesmo. Mas a recompensa é imensa. Você começa a se sentir em paz com suas decisões. Começa a perceber que não precisa mais da aprovação dos outros para se sentir inteiro. E, aos poucos, vai se afastando do papel de vítima para assumir o lugar de protagonista. Porque quem se respeita de verdade deixa de tolerar o intolerável. E, com isso, começa a construir uma vida que reflete a sua verdadeira dignidade. A terceira prática estoica essencial é a declaração de limites. Muitos conflitos surgem não porque o outro é mal intencionado, mas porque nunca dissemos com clareza o que não aceitamos. É comum esperarmos que os outros adivinhem nossos limites, como se o respeito devesse vir por intuição. Mas o respeito precisa de contorno. Dizer, não gosto de ser tratado assim, não é ser ríspido, é ser honesto. E a honestidade é a base de qualquer relação saudável. Você pode, por exemplo, praticar essas frases em frente ao espelho. Prefiro que você não fale comigo nesse tom. Ou ainda, gosto de conversar, mas preciso ser ouvido também. À medida que você treina essas declarações, elas começam a se tornar naturais. E o mais interessante é que quanto mais você se expressa com clareza e firmeza, menos precisa repetir. As pessoas percebem que ali há um limite e começam a se ajustar. Claro, nem todos vão reagir bem. Alguns podem te acusar de estar mudado, de estar frio, distante, mas isso é sinal de que você antes se permitia ser ultrapassado, e agora não mais. O desconforto dos outros diante da sua firmeza é, muitas vezes, a melhor prova de que você está no caminho certo. Em algumas situações, porém, os limites não bastam. Você os impõe, tenta manter o equilíbrio, mas a pessoa continua cruzando a linha. Nestes casos, o afastamento estratégico é a única opção saudável. E isso não precisa ser feito com raiva. Você pode apenas decidir não estar mais presente onde não há respeito. Não precisa de briga, de explicações longas ou confrontos dolorosos. Basta presença onde há equilíbrio e ausência onde há agressão. Porque você não está fugindo, está se protegendo. E proteção não é fraqueza, é maturidade. Um afastamento verdadeiro começa dentro. É quando você para de esperar que o outro mude e aceita que a mudança que importa é a sua.
Ao sair de relações que te ferem repetidamente, você envia a si mesmo uma mensagem clara: eu mereço mais do que isso. E essa mensagem se espalha. Sua autoestima cresce, seu olhar muda, sua energia se eleva. Você começa a atrair pessoas, ambientes e situações que refletem esse novo padrão interno, porque tudo começa no respeito que você tem por si mesmo. O quinto exercício estoico é o mais silencioso, mas talvez o mais transformador. Pratique o respeito por si mesmo todos os dias. Não espere que alguém te trate bem para então se sentir bem. Comece com você. Cuide da forma como se fala, da maneira como se olha no espelho, da atenção que dá às suas próprias emoções. Reconheça suas conquistas, por menores que pareçam. Celebre seus limites como vitórias. Pare de se comparar, de se julgar com tanta severidade. Você não é seu erro. Você é sua decisão de continuar com dignidade, mesmo depois do erro. Agora, feche os olhos por um instante. Pense, como seria a sua vida se você deixasse de aceitar qualquer forma de desrespeito? Como seriam seus dias, suas relações, sua paz interior? O que você perderia ao se respeitar profundamente? E mais importante ainda, o que você ganharia? Talvez perca algumas conexões antigas, mas ganhará algo imensamente mais precioso: o privilégio de ser fiel a si mesmo, porque viver com verdade é o caminho mais estoico e mais libertador que existe. Essa fidelidade a si mesmo não acontece por mágica, nem por um único momento de coragem. Ela se constrói pouco a pouco, em escolhas diárias. Cada vez que você se cala quando queria explodir, cada vez que diz não com serenidade, cada vez que escolhe se afastar em vez de se machucar de novo, tudo isso vai moldando a estrutura interna que te sustenta. O respeito por si mesmo não é um discurso, é uma prática. E quanto mais você pratica, mais ele se fortalece, até o ponto em que se torna natural, como respirar. Talvez você perceba, com o tempo, que muitas pessoas à sua volta não sabem como lidar com essa nova versão sua. Vão se incomodar, questionar, até tentar te fazer voltar ao padrão antigo. Você está diferente. Está distante, ficou egoísta, mas a verdade é que você está apenas se escolhendo. E isso pode parecer ameaça para quem se acostumou a te ver disponível demais, tolerante demais, silencioso demais. O respeito próprio tem esse efeito colateral. Ele exige que o mundo reaprenda a se relacionar com você. E nem todos estarão dispostos. É aqui que a filosofia estoica mostra sua força. Ela nos ensina a não depender do reconhecimento externo para validar nossos passos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em seu diário frases que nunca foram pensadas para o público. Eram lembretes íntimos, chamados à razão. Ele sabia que a mente humana oscila, que a emoção pode nos dominar, e por isso praticava a lembrança constante daquilo que era essencial. Você também pode fazer isso. Ter um diário, anotar suas reações, observar seus padrões, não para se culpar, mas para se entender, e assim se libertar. Um dos maiores equívocos que alimentam o ciclo do desrespeito é acreditar que você precisa merecer respeito para recebê-lo, como se fosse uma espécie de prêmio para quem nunca erra, nunca falha, nunca decepciona. Mas o respeito não é recompensa, é direito. E como todo direito, ele começa pelo reconhecimento interno. Quando você acredita que só será digno de ser tratado bem se for perfeito, está assinando um contrato cruel com a culpa. Você pode, se deve, se respeitar mesmo nos dias em que não está no seu melhor. Isso é humanidade. É por isso que o estoicismo não propõe rigidez, mas coerência. Você não precisa se tornar uma rocha fria e distante, insensível ao que sente. Pelo contrário, a proposta é sentir tudo, mas não ser dominado por nada. É aceitar que a dor existe, que a frustração acontece, mas que você continua tendo o poder de escolher como reagir. Essa consciência muda tudo, porque ela te devolve a autonomia que o desrespeito rouba. Ela te coloca de volta no centro da própria vida, não como quem espera por consideração, mas como quem oferece a si mesmo aquilo que o mundo nem sempre dará. E se o mundo continuar não dando, se continuarem te testando, provocando, ignorando seus limites, então você saberá exatamente o que fazer, não porque decorou uma lista de respostas, mas porque cultivou uma nova postura, uma postura firme, tranquila, sólida. E é isso que vamos continuar desenvolvendo nos próximos blocos. Como sustentar essa integridade
mesmo nos dias difíceis, mesmo quando o velho padrão tenta voltar, mesmo quando o desrespeito insiste em bater a porta. Porque se o mundo não mudar, quem muda é você. E isso já é o suficiente para transformar tudo. Sustentar essa nova postura não é sobre se blindar do mundo, mas sobre se responsabilizar por si mesmo. Muita gente confunde autoconfiança com arrogância, ou firmeza com frieza, mas o verdadeiro respeito próprio é silencioso. Ele não precisa se impor, ele apenas se manifesta. É quando você entra em uma conversa e não sente mais a necessidade de se justificar o tempo todo. Quando percebe que pode discordar sem levantar a voz. Quando escolhe não responder a uma provocação, não porque está evitando conflito, mas porque entende que seu valor não depende de vencer uma disputa. Você começa a fazer escolhas mais conscientes. Escolhe com quem vale a pena gastar energia, onde vale a pena se explicar, em quais ambientes vale a pena permanecer. Começa a prestar atenção ao que te expande e ao que te comprime, e percebe que o desrespeito deixa de te atingir com a mesma força de antes, não porque deixou de existir, mas porque você parou de carregá-lo como um fardo pessoal. Ele ainda vem, mas agora bate e volta. Não encontra mais morada dentro de você. Essa transformação é sutil no início, quase imperceptível. Você talvez ainda sinta desconforto, dúvida, até medo de estar sendo duro demais. Mas aos poucos vai se tornando natural. Sua postura muda, seu tom de voz muda, até sua respiração muda. E o mundo começa a responder a essa nova frequência. Algumas pessoas se afastam, e isso é bom. Outras se aproximam, e isso é melhor ainda. Porque as conexões passam a acontecer por afinidade emocional, não por necessidade de aprovação. E onde há afinidade, há respeito mútuo. O respeito mútuo é o solo onde crescem as melhores relações. Ele não elimina os conflitos, mas muda a forma como eles são vividos. Em vez de gritos, escuta. Em vez de acusações, perguntas. Em vez de manipulação, presença. Mas tudo isso só é possível quando você se posiciona com firmeza. Não há como exigir respeito de fora se você mesmo se abandona por dentro. É preciso sustentar a própria voz, mesmo quando treme. É preciso manter a própria decisão, mesmo quando o medo bate. Porque o respeito não está no outro, está em você. Quando você começa a viver assim, algo muda até na sua linguagem. Você deixa de dizer, me fizeram sentir mal, e passa a dizer, eu me senti mal com o que aconteceu. Parece detalhe, mas é uma revolução. Você para de entregar ao outro o controle das suas emoções. Assume sua parte, seu limite, sua responsabilidade emocional. E isso não te torna mais frio, te torna mais inteiro. Você passa a responder com clareza, sem precisar ferir, e essa clareza transforma até os ambientes mais hostis. Esse é o verdadeiro poder do estoicismo, aplicado ao cotidiano. Ele não exige que você se retire da vida, mas que entre nela com consciência, que esteja presente em suas relações, mas sem se perder nelas, que aceite os desafios emocionais, mas sem permitir que te deformem. E isso não é uma teoria. É uma prática. É no meio da rotina, dos ruídos, das tensões, que o respeito próprio se consolida. Um gesto de cada vez. Uma escolha por dia. Até o dia em que você olha para trás e percebe, eu não sou mais a pessoa que aceitava tão pouco de si mesma. À medida que o respeito por si mesmo se fortalece, as relações que antes pareciam inquestionáveis começam a se revelar sob uma nova luz. Aquelas conversas repetitivas, onde você sempre cede, passam a incomodar. Aquele familiar que sempre cruza limites com brincadeiras, percebe que algo mudou. O colega de trabalho que te sobrecarrega, nota que agora você coloca freios. E tudo isso não porque você virou uma pessoa difícil, mas porque começou a se tratar com dignidade. Essa mudança incomoda quem se beneficiava do seu silêncio, e isso é sinal de que ela está funcionando. É natural que alguns vínculos se desfaçam quando você decide se respeitar. Não se assuste com isso. As relações que só sobreviviam da sua falta de limite não eram vínculos, eram dependências disfarçadas. Quando você começa a estabelecer limites, elas racham porque não tinham base sólida. E tudo bem. A perda de certas conexões é o preço da construção de relações mais verdadeiras. Você não está perdendo afeto,
está abrindo espaço para conexões mais saudáveis, baseadas em reciprocidade e não em abuso disfarçado de carinho. Essa transformação impacta especialmente as relações de longa duração. Em famílias, por exemplo, é comum existir um padrão silencioso de desrespeito aceito como tradição. O irmão que sempre interrompe, a tia que sempre diminui, o pai que impõe sem ouvir. Quando você começa a romper com isso, pode parecer rebeldia, mas o que está acontecendo, na verdade, é uma reestruturação. Você está dizendo com gestos e palavras: não aceito mais me anular para manter a harmonia. E aos poucos, o ambiente precisa se adaptar, ou te perderá. E essa possibilidade, às vezes, é o único gatilho de mudança real. No trabalho, o efeito pode ser ainda mais evidente. Pessoas que antes te viam como alguém fácil de lidar e confundiam isso com fácil de explorar, vão se surpreender. Você começa a falar menos sim automático. Passa a recusar tarefas injustas. Começa a dizer: prefiro que conversemos de outra forma, quando alguém eleva o tom. E o mais importante, você não faz isso com raiva, faz com convicção. Não quer confronto, quer respeito. E quando essa intenção é verdadeira, ela se comunica mesmo no silêncio. O ambiente sente. Essa postura não é apenas um escudo, é um espelho. Ao se respeitar, você mostra aos outros como devem se tratar também. Você se torna um ponto de referência. Alguém que não grita, mas também não abaixa a cabeça. Que escuta, mas também se faz ouvir. Que cede quando é justo, mas não se apaga para agradar. E o mais poderoso disso tudo é que essa energia se espalha. Você começa a inspirar sem perceber. E mesmo quem te rejeita no início pode acabar revendo suas próprias atitudes diante da sua firmeza tranquila. É nesse ponto que o estoicismo se prova mais útil, quando as ideias viram ação. Não adianta apenas entender que você merece respeito. É preciso viver isso em cada detalhe, nas mensagens que você responde ou ignora, nos convites que aceita ou recusa, nas conversas que mantém ou encerra. Cada pequena escolha molda o ambiente que você aceita habitar. E esse ambiente, uma vez reorganizado, passa a refletir quem você é de verdade, e não quem você foi forçado a ser para agradar os outros. À medida que você se afasta de ambientes e pessoas que insistem em te desrespeitar, algo ainda mais importante acontece. Você se reencontra. Aos poucos vai se dando conta de quanto se perdeu ao tentar manter relações desequilibradas. Lembra de momentos em que se calou por medo de parecer rude, de sorrisos forçados para evitar conflito, de dias em que engoliu tudo e foi dormir com o peito cheio. Agora, com mais clareza, você começa a perceber o custo de ter se abandonado para manter os outros por perto. E o mais valioso dessa percepção é que ela te liberta. O processo de retomada da própria voz não é imediato. Há dias em que você vai duvidar de si mesmo. Vai se perguntar se não está sendo duro demais, se não está exagerando. Mas a dúvida também faz parte do caminho. É sinal de que você está saindo de um modo automático de viver e entrando em outro, mais consciente. O respeito por si mesmo não é uma linha reta, é uma construção contínua feita de altos e baixos, de avanços e recaídas. E cada vez que você escolhe se escutar, mesmo com medo, você dá um passo adiante. Com o tempo, você passa a confiar mais na sua percepção. Já não precisa perguntar a todo momento se está certo ou errado. Você sabe. Sabe quando está sendo desrespeitado, mesmo que o outro disfarce de brincadeira. Sabe quando está sendo manipulado, mesmo que o discurso venha cheio de afeto. Sabe quando está sendo colocado em segundo plano. E essa consciência é o que te permite agir. Não com impulsividade, mas com clareza. A clareza de quem não aceita mais ser coadjuvante da própria vida. Essa clareza também redefine sua relação consigo mesmo. Você deixa de se criticar com tanta dureza. Começa a perceber que merece respeito, inclusive nas conversas internas. Aquela voz que antes dizia: você é fraco, você é burro, você nunca acerta, vai ficando mais suave. Não porque desaparece, mas porque você deixa de acreditar nela. Começa a respondê-la com outra voz, mais firme, mais verdadeira. Estou aprendendo, estou me fortalecendo, estou no caminho. E essa resposta muda tudo. Porque quando você se respeita por dentro, não há desrespeito de fora que te desmonte. O estoicismo ensina que o mundo exterior é incerto,
mas o mundo interior pode ser cultivado com constância. E é exatamente isso que você está fazendo. Ao treinar sua mente para interpretar os acontecimentos com lucidez, ao escolher suas respostas com calma, ao manter sua dignidade mesmo quando desafiado, você vai se tornando alguém mais inteiro, alguém que não precisa mais provar nada, que não vive em função do olhar do outro, que não mede seu valor pela reação alheia, porque agora o termômetro está dentro, e isso muda completamente a experiência de viver. Quando essa transformação se consolida, até o modo como você caminha muda. Seu olhar, seu tom de voz, sua postura física transmitem uma nova energia. Não é superioridade, é segurança. Não é distanciamento, é centro. Você está mais perto de si, e por isso não se perde mais tão facilmente nos outros. E mesmo que o desrespeito ainda apareça, porque ele sempre vai existir, você agora tem ferramentas para lidar com ele. Não para eliminá-lo, mas para não mais deixá-lo te definir. Você não controla o mundo, mas controla o que permite que o mundo faça com você. A verdadeira liberdade começa no momento em que você para de depender da opinião dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Até chegar nesse ponto, a maioria de nós passa anos tentando ser aceito, aprovado, admirado. Vivemos atentos ao olhar externo, moldando nossa conduta com base na expectativa alheia. Mas o estoicismo mostra que esse é um caminho perigoso, porque quando o seu valor depende da reação do outro, você vive em constante vulnerabilidade. Basta uma crítica, uma rejeição, um silêncio mais frio, e tudo desmorona. É como construir uma casa sobre areia. Quando você aprende a se respeitar com profundidade, essa dependência começa a desaparecer. Claro, ainda pode doer ser criticado, ainda pode incomodar ser rejeitado, mas essas experiências deixam de te definir. Você pode olhar para elas, sentir, processar e seguir, porque agora sua identidade não está mais do lado de fora. Você sabe quem é, e quem sabe quem é, ouve os outros com atenção, mas não entrega o próprio coração a qualquer opinião. Não se curva diante do julgamento, nem se exalta com elogio. Mantém o centro. Essa estabilidade emocional é uma das maiores conquistas da filosofia estoica. Não é frieza, é liberdade. Liberdade para ser quem você é, mesmo quando não é compreendido. Liberdade para dizer, isso não me serve mais, mesmo quando esperam que você aceite. Liberdade para se posicionar com firmeza, mesmo quando tentam te fazer sentir culpado por isso. E, principalmente, liberdade para não mais se moldar para caber em espaços que exigem que você diminua a si mesmo. Com essa nova perspectiva, até os conflitos mudam de significado. Você já não sente que precisa vencer ou convencer. Às vezes, tudo o que você precisa é se retirar, em silêncio, com dignidade, com paz. O silêncio, quando vem da consciência, não é ausência, é presença plena. Ele comunica que você não está disponível para jogos emocionais, para chantagens, para manipulações disfarçadas de cuidado. Ele mostra que você tem escolha, e essa consciência da escolha é onde mora o respeito verdadeiro. É nesse ponto que as palavras dos antigos estoicos ganham vida. Epicteto dizia, enquanto estiveres preocupado com o que os outros pensam de ti, serás sempre seu prisioneiro. Essa prisão é invisível, mas sufocante, e se liberta dela não quem enfrenta todos, mas quem escolhe parar de se moldar a todos. O respeito começa no momento em que você se recusa a continuar se traindo para agradar. E esse rompimento, apesar de solitário no início, é o início de uma vida mais leve, mais honesta e mais sua. Essa leveza é o que te acompanha quando você finalmente entende que não precisa ser perfeito para ser digno, que pode errar, aprender, mudar e ainda assim merecer consideração, que não precisa se esgotar tentando agradar quem nunca estará satisfeito, que pode sim fechar ciclos sem culpa, encerrar conversas que só machucam, mudar de caminho sem pedir permissão, e que ao fazer isso não está sendo egoísta, está apenas dizendo ao mundo, eu me respeito. E é com base nisso que decido o que permito ou não na minha vida. Essa autonomia emocional não significa viver isolado, mas sim mais inteiro nas suas relações. Quando você passa a se respeitar, não apenas se protege, você transforma a qualidade da sua presença. As conversas ganham mais verdade,
Os gestos se tornam mais intencionais. Você começa a ocupar o espaço ao seu redor com mais clareza e, paradoxalmente, com mais gentileza também. Porque quem não está mais em guerra consigo mesmo não sente necessidade de atacar o outro. O respeito próprio reduz a reatividade. Você deixa de agir por impulso e passa a agir por consciência. E isso não acontece só em grandes decisões. Está nos detalhes. Está no momento em que você escolhe não responder uma mensagem agressiva, na hora em que decide interromper uma conversa que só gira em círculos, quando opta por não insistir em justificar um limite que já foi exposto com clareza. Está no modo como você se coloca à mesa, no modo como olha nos olhos, no modo como silencia sem rancor. Essas microescolhas criam um campo energético novo ao seu redor. Quem estiver disposto a respeitar, se aproxima. Quem não estiver, se retira por conta própria. E mesmo que esse novo campo afaste algumas pessoas, o que fica tem mais valor, porque é baseado em verdade, não em expectativa. As relações deixam de ser construídas sobre sacrifício pessoal e passam a ser baseadas em equilíbrio. Você não entra mais em histórias para ser aceito, entra para compartilhar quem é. Não busca mais aprovação, busca conexão genuína. E isso muda absolutamente tudo, porque agora você já entendeu: quem exige que você se traia para ser amado, não te ama, só te usa. É aqui que o estoicismo mostra sua face mais humana. Não se trata de endurecer o coração ou viver distante das emoções. Trata-se de acolher tudo o que sente, mas não agir com base no caos. Trata-se de ser generoso com o mundo, mas não à custa de si mesmo. Trata-se de compreender que, embora o respeito seja algo que desejamos de fora, ele só se estabelece quando nasce de dentro. E é esse respeito interno que delimita o que você aceita e o que não aceita mais. E não se trata apenas de confrontar os outros. Muitas vezes, o maior desafio está em confrontar seus próprios hábitos. Hábitos de se calar quando algo incomoda, de rir de ofensas para não parecer chato, de se sobrecarregar para não desapontar ninguém. O estoicismo propõe o rompimento com essas pequenas traições diárias. Ele te convida a escolher todos os dias a si mesmo, sem culpa. E escolher a si mesmo, nesse caso, não é egoísmo, é um ato de saúde emocional. É como regar a raiz antes de esperar frutos. Nada cresce com força se a base está negligenciada. Quando essa base se fortalece, você percebe que a paz que tanto buscava nos outros começa a brotar dentro de você. E aí o ciclo muda. Você deixa de correr atrás de respeito, porque já o carrega consigo. Deixa de tentar convencer quem não quer entender. Deixa de lutar por espaço em corações que não têm lugar nem para si mesmos. E começa, enfim, a caminhar com leveza, com firmeza, com a consciência de que não precisa mais se encolher. O que te sustentava antes era medo. O que te sustenta agora é verdade. Com o tempo, você vai percebendo que se respeitar não é apenas sobre dizer não aos outros, mas também sobre dizer sim a si mesmo. É quando você começa a se ouvir com mais atenção, a fazer escolhas que te nutrem, a organizar sua rotina não mais em torno das expectativas alheias, mas das suas necessidades reais. É quando você escolhe descansar, mesmo que alguém ache que está fazendo corpo mole. Quando decide não comparecer a um encontro onde sabe que será julgado. Quando opta por não continuar uma conversa que te faz mal. Isso é revolução silenciosa. Esse tipo de escolha vai moldando o seu dia a dia de forma concreta. Você começa a organizar sua agenda com mais propósito. Começa a dizer não posso sem culpa. Começa a selecionar os lugares que frequenta, os conteúdos que consome, os compromissos que aceita. E cada escolha dessas reforça internamente a mensagem: eu importo, eu me escuto, eu me cuido. O respeito próprio deixa de ser uma ideia abstrata e vira ação. Está nas atitudes pequenas, repetidas com consistência, que se constrói uma vida mais leve, mais alinhada e mais verdadeira. E quanto mais você se alinha internamente, mais o externo também se alinha. Você começa a atrair situações que ressoam com seu novo padrão. Pessoas que falam com mais gentileza, que escutam com mais atenção, que respeitam seus limites sem que você precise repetir. Não é mágica, é coerência. Quando você emite uma frequência baseada em respeito,
o mundo começa a responder na mesma sintonia. E quando não responde, você já tem clareza o suficiente para não insistir, para sair, para se retirar em paz. A sabedoria estoica não propõe fuga da realidade, mas envolvimento consciente com ela. É sobre estar presente no mundo, mas não se perder nele. Sobre participar das relações, mas sem se dissolver nelas. Sobre amar, sim, mas sem deixar que esse amor apague sua individualidade. Os estoicos sabiam que é possível viver com profundidade, mesmo em meio ao caos, desde que o centro da sua vida não esteja nas mãos de ninguém além de você. Por isso, ao se respeitar, você não apenas se protege, você se posiciona como alguém inteiro, que não negocia mais sua essência. Esse posicionamento não precisa de palavras duras. Às vezes, ele se expressa apenas num gesto, no ato de não responder, no silêncio de quem já entendeu tudo, na decisão de não insistir em laços frouxos, na mudança de caminho que não é explicada, apenas vivida. Porque quando você se respeita, não precisa mais convencer ninguém. Você apenas vive de um jeito que comunica, sem esforço. Eu me escolhi, e essa escolha tem um poder que transforma o que está ao redor sem que você precise levantar a voz. E é nessa escolha que mora a verdadeira liberdade. A liberdade de não precisar mais agradar, de não se curvar diante da crítica, de não se sacrificar para manter conexões, de não se trair por medo de ficar só. Você começa a entender que a solidão que vem de se respeitar é infinitamente mais leve do que a companhia que exige que você se apague. E essa compreensão, mesmo que venha tarde, chega na hora certa, porque é quando você finalmente entende. Viver em paz é mais importante do que ser aceito em qualquer lugar. Nem sempre será fácil manter sua postura quando o desrespeito vier disfarçado de afeto. É nesses momentos que a firmeza será mais testada. Pode ser aquele amigo que, em tom de piada, te diminui. Pode ser o colega de trabalho que te elogia, mas logo em seguida insere uma crítica ácida. Ou um parente que começa dizendo "é para o seu bem" antes de despejar julgamento. O desrespeito muitas vezes se veste de preocupação. E se você não estiver atento, pode acabar se sentindo errado por simplesmente se proteger. Mas proteger-se nesses casos é não permitir que manipulem seus limites sob o pretexto de cuidado. O respeito próprio exige atenção. É olhar para além das palavras e perceber a real intenção por trás de certos discursos. É observar como você se sente depois de determinadas interações. Mais leve ou mais confuso, mais fortalecido ou mais pequeno. O corpo fala, a mente sente e a alma percebe. Ouça isso. O estoicismo ensina que a clareza surge quando você começa a confiar na sua percepção, quando você para de se forçar a tolerar o intolerável só para manter a imagem de alguém compreensivo. Ser compreensivo não é ser passivo, é entender o outro sem se abandonar. Haverá dias em que manter a própria posição será solitário. Você poderá sentir que está indo contra a corrente, mas lembre-se, o estoico não vive em função da maioria, ele vive em função da sua integridade. Marco Aurélio dizia, a verdade não se torna mais verdadeira porque a maioria acredita nela. Da mesma forma, o respeito próprio não perde valor porque incomoda os outros. É nesses momentos que você reafirma quem é, não para impressionar, mas para manter sua alma em paz. A aprovação pode até falhar, mas a coerência nunca falha. Essa coerência é o que te dá estrutura emocional em ambientes difíceis. Quando você está cercado por pessoas que insistem em ultrapassar seus limites, a tendência é se adaptar, mas a adaptação tem um preço. Se ela exige que você se silencie, que você se desdobre, que você se anule, então não é adaptação, é abandono. O estoicismo propõe outro caminho, o da constância. Ser constante não significa ser inflexível, significa permanecer fiel a princípios, mesmo quando o ambiente tenta te arrancar deles. E essa fidelidade não precisa ser barulhenta. Você não precisa fazer discursos, nem confrontos públicos. Muitas vezes, ela se revela apenas na persistência do seu gesto, em continuar sendo respeitoso mesmo quando não é respeitado, em manter sua calma mesmo diante da provocação, em recusar-se a participar de jogos emocionais. A força do estoico está exatamente nisso. Ele não desce ao nível do caos. Ele se mantém onde está, mesmo quando tudo ao redor tenta arrastá-lo para baixo.
E é por isso que sua presença, silenciosa, é tão poderosa. Aos poucos, essa constância se torna identidade. Você deixa de ser alguém que tenta se impor e passa a ser alguém que não permite mais certas coisas. Isso não é arrogância, é clareza. É a firmeza de quem entendeu que a vida é curta demais para ser vivida se explicando, se diminuindo ou se moldando ao gosto de quem não te respeita. A partir desse ponto, você já não espera mais por um mundo ideal. Você aprende a construir dentro de si o espaço onde o respeito começa. E é a partir desse espaço que toda mudança verdadeira acontece. Com o tempo, você começa a perceber que o respeito não está apenas nas atitudes visíveis, ele começa dentro da sua própria mente. Está na forma como você pensa sobre si mesmo quando erra. Está na voz que você ouve por dentro quando algo dá errado. Respeitar-se é também aprender a não se ferir com os próprios pensamentos. É interromper aquele ciclo de autodepreciação que diz: eu nunca acerto, ninguém me entende, eu não sou suficiente. Essas frases, repetidas ao longo dos anos, moldam sua identidade mais do que qualquer crítica vinda de fora. O estoicismo nos convida a revisar nossos pensamentos com a mesma atenção com que revisamos nossas ações. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você interpreta o que acontece. Essa interpretação é a base do seu bem-estar emocional. Quando você começa a olhar para si mesmo com mais compaixão e firmeza, cria espaço para o crescimento sem culpa. Você para de se acusar por cada falha e começa a se perguntar: o que posso aprender com isso? Essa simples mudança de pergunta transforma a dor em sabedoria e fortalece sua estrutura interna. Essa estrutura mental é o que sustenta sua postura diante dos outros. Você não precisa mais de armaduras pesadas. Não precisa gritar para ser ouvido, nem se encolher para ser aceito. Quando sua mente está organizada, você fala com clareza, sabe o que quer dizer e sabe quando o silêncio é mais eficaz. Não se perde em justificativas intermináveis, nem em ressentimentos silenciosos. Você apenas se posiciona, com firmeza, com respeito, com presença. Isso não significa não sentir, mas sim não se afogar em cada emoção que surge. A liberdade de ser quem se é começa a se tornar habitual. Você não sente mais a obrigação de agradar, nem se sente culpado por não atender expectativas alheias. Aos poucos, percebe que ser fiel a si mesmo é muito mais leve do que viver se moldando. E essa leveza te acompanha nas escolhas mais simples. Dizer não a um convite que te esgota, priorizar seu descanso sem culpa, encerrar uma conversa quando o tom ultrapassa o respeito. Você passa a cuidar de si como alguém que merece, porque agora você sabe que merece. Essa mudança interna altera até sua respiração. Seu corpo deixa de estar constantemente em alerta. Os ombros relaxam, o rosto suaviza, o peito se expande com mais facilidade. Isso acontece porque quando você se respeita, o corpo sente. Ele para de se preparar o tempo todo para reagir a ataques invisíveis e começa a habitar um espaço de segurança. Mesmo que o mundo lá fora continue caótico, algo dentro de você permanece inteiro. É isso que os estoicos chamavam de fortaleza interior, um lugar que ninguém pode invadir, a menos que você permita. Essa fortaleza não é construída do dia para a noite. Ela exige disciplina emocional, revisão constante dos pensamentos e prática diária de limites. Mas a cada vez que você escolhe a si mesmo, mesmo que discretamente, um tijolo é colocado. A cada não, dito com firmeza, a cada silêncio escolhido com consciência, a cada pensamento negativo rebatido com lucidez, essa fortaleza cresce. E com o tempo, você se dá conta, já não depende mais da boa vontade dos outros para viver em paz, porque sua paz agora tem morada, e essa morada é você. Quando o respeito próprio se consolida, ele deixa de ser apenas uma defesa contra o que te fere e passa a ser um guia para o que você escolhe construir. Você começa a perceber que não é só sobre dizer não ao que te diminui, mas também sobre dizer sim ao que te faz crescer. O respeito vira bússola, ele orienta suas decisões, influencia seus projetos e redefine o que você aceita manter por perto. Você passa a escolher relações com mais critério, lugares com mais consciência e compromissos com mais verdade. Sua vida deixa de ser resultado da sorte
e passa a ser reflexo da sua clareza. Essa clareza reorganiza suas prioridades. Coisas que antes pareciam urgentes agora perdem o peso. Você não sente mais necessidade de provar que é bom o tempo todo, nem de correr atrás de quem te ignora. Começa a valorizar o que te acolhe sem esforço, o que te desafia sem te esmagar, o que te acompanha sem te prender. E o mais bonito é que nessa nova fase, até os erros ganham outro sentido. Eles deixam de ser motivo de vergonha e passam a ser etapas do processo. Você aprende, cresce, ajusta e segue, sem drama, sem culpa desnecessária, sem se punir em silêncio. É comum que, nesse estágio, você perceba que muitos dos seus antigos sonhos foram construídos para agradar os outros. Você queria aquele cargo, aquela imagem, aquela meta, mas por quê? Será que era mesmo o que você desejava? Ou apenas o que esperavam de você? O respeito por si mesmo te faz rever até os sonhos. Ele te ajuda a identificar o que é desejo verdadeiro e o que é ruído externo. E essa revisão pode ser dolorosa, mas também libertadora, porque você finalmente começa a caminhar em direção ao que é seu e não mais ao que foi imposto. Essa transformação interior afeta até o modo como você define sucesso. O sucesso deixa de estar ligado apenas a conquistas visíveis e começa a se conectar com a qualidade da sua presença no mundo. Dormir em paz com a consciência. Conversar sem medo de se perder. Caminhar com leveza por saber que está sendo fiel a si. Essas coisas ganham outro valor. Você já não precisa mais de grandes aplausos para sentir que está indo bem. Basta perceber que está sendo coerente com o que acredita. Isso para o estoico é sucesso. Viver com verdade, mesmo que ninguém esteja olhando. E essa verdade vai se expressando nos detalhes. Está no tom com que você responde a uma crítica, na paciência com que lida com alguém difícil, na firmeza com que sustenta um limite sem precisar se justificar demais. Está na maneira como você se trata quando ninguém está vendo, no cuidado com seu tempo, sua energia, suas emoções. São essas pequenas atitudes que constroem a vida que você quer viver. Porque respeitar-se não é um evento, é um estilo de vida, um conjunto de escolhas conscientes feitas todos os dias. Ao adotar esse estilo de vida, você começa a andar por caminhos onde não precisa se proteger o tempo todo, porque você escolhe ambientes e relações que não exigem disfarces. Você não vive mais em estado de alerta, vive em estado de presença, e essa presença tem um peso, uma consistência, uma calma que antes pareciam inalcançáveis. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua forma de habitar o mundo. E quando isso acontece, tudo ao redor muda também, como resposta natural à sua transformação. Com o tempo, você começa a perceber que respeitar-se não é apenas um comportamento, é uma identidade. Já não é algo que você precisa lembrar o tempo todo ou repetir como uma afirmação diante do espelho. Ele passa a fazer parte da sua forma de existir, de responder ao mundo, de olhar para si mesmo. O respeito deixa de ser uma defesa contra os outros e se torna um alicerce que te sustenta por dentro. Você não precisa mais demonstrar que se valoriza, porque isso transparece nos seus silêncios, nas suas escolhas, no modo como você se posiciona mesmo sem palavras. Essa transformação traz consigo uma mudança sutil, mas profunda. Você começa a se sentir mais inteiro, e esse sentimento não vem de algo grandioso, mas da constância das suas atitudes. Você para de se abandonar em pequenas decisões. Para de ignorar seus incômodos para manter uma aparência de tranquilidade. Para de aceitar migalhas emocionais para evitar confrontos. Cada vez que você escolhe se ouvir, se proteger e se respeitar, reafirma sua integridade. E isso vai se tornando uma corrente interna que te fortalece. Mesmo quando o ambiente ao redor continua exigente ou confuso. E mesmo que o mundo permaneça cheio de ruídos, você aprende a fazer silêncio por dentro. Não o silêncio da fuga ou da omissão, mas o silêncio da clareza. Um espaço interno onde você consegue se escutar com honestidade, onde identifica o que é seu e o que é projeção dos outros, onde toma decisões com base na sua verdade e não mais na urgência de agradar. Esse silêncio vira refúgio, e nele você se encontra todas as vezes que sentir que está sendo puxado para longe de si. A filosofia estoica sempre apontou para esse ponto, que a verdadeira liberdade
não está em controlar o mundo, mas em governar a si mesmo. Não se trata de evitar todo tipo de desrespeito. Isso é impossível. Trata-se de não permitir que ele tenha a última palavra sobre quem você é. Trata-se de não permitir que o desprezo do outro se transforme em autoabandono. O estoico sabe que a vida trará dores, injustiças, provocações. Mas ele também sabe que, diante de tudo isso, há uma escolha sempre disponível, a de permanecer fiel à própria natureza. Essa fidelidade exige prática. Todos os dias surgem testes, situações que parecem pequenas, mas que são decisivas. Atender um pedido que ultrapassa seu limite só para agradar. Rir de uma piada que te fere só para não ser o problemático. Permanecer em um lugar que te esgota só por medo de mudança. Cada uma dessas decisões constrói o modo como você se trata. E mais do que isso, ensina aos outros como devem te tratar também. Por isso, o respeito começa em gestos simples, mas constantes. É na repetição dessas escolhas que nasce uma vida coerente. Quando essa coerência se instala, algo muito poderoso acontece. Você começa a confiar mais em si mesmo. Já não precisa mais de validações externas para seguir em frente. Já não teme tanto a rejeição. Já não recua diante de opiniões alheias, porque você construiu dentro de si um terreno sólido. E é sobre esse terreno que sua vida passa a se mover. Sem pressa, sem máscaras, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Apenas com a firmeza de quem sabe. O respeito que você exige do mundo é o mesmo que você aprendeu, enfim, a dar a si mesmo. Ao desenvolver o respeito por si mesmo, você não apenas transforma a sua vida, você também impacta silenciosamente a vida das pessoas ao seu redor. Isso acontece porque o exemplo tem mais força do que qualquer conselho. Quando alguém vê você se posicionando com firmeza, dizendo não com serenidade, se afastando de situações abusivas com dignidade, essa pessoa passa a refletir sobre as próprias escolhas. Talvez, pela primeira vez, ela veja que também pode fazer o mesmo. O respeito próprio é contagiante. Ele não se impõe, ele inspira. E você não precisa fazer discursos ou tentar convencer ninguém. Basta viver de forma coerente. Basta agir com integridade, mesmo quando ninguém está observando. Essa constância nos pequenos atos mostra mais sobre você do que qualquer teoria. Um filho que te vê manter seus limites aprende a respeitar os próprios. Um colega que observa sua firmeza começa a questionar o quanto tem se anulado. Um amigo que presencia seu silêncio diante de provocações aprende que não reagir pode ser sinal de força e não de fraqueza. Você passa a ser um espelho de possibilidades. Esse reflexo não é imediato. Às vezes, sua mudança vai gerar desconforto em quem ainda não está pronto para se rever. Algumas pessoas podem te criticar, te acusar de estar arrogante, frio, distante, mas isso é natural. Toda mudança gera resistência. E com o tempo, quem está preparado para evoluir vai entender. Outros seguirão caminhos diferentes. E está tudo bem. O importante é que você não mude para ser aceito. Continue sendo sua verdade, mesmo que isso te custe algumas conexões. Porque as que permanecerem depois disso serão as mais autênticas. Essa autenticidade também te protege. Quando você se respeita, evita cair em jogos emocionais, manipulações sutis ou relações desequilibradas. Você sente mais rápido quando algo está errado. E mais do que isso, você age. Não espera que a situação se agrave. Não se ilude tentando justificar o injustificável. Aprende a sair de onde não há espaço para quem você é. Isso não te torna insensível, te torna lúcido, porque agora você sabe que permanecer em lugares onde seu valor é ignorado custa caro. Custa paz, autoestima e energia. E você não está mais disposto a pagar esse preço. Esse novo padrão também influencia as suas escolhas futuras. Você começa a buscar relações mais honestas, ambientes mais saudáveis, rotinas mais equilibradas. Tudo que estiver desalinhado com esse novo respeito interno começa a perder o sentido. E mesmo que ainda existam dias difíceis, e eles sempre existirão, você já sabe para onde voltar. Para si mesmo, para o compromisso com a sua integridade, para a decisão de não se abandonar, mesmo quando o mundo parecer querer que você se molde. Porque agora você entendeu que o que te sustenta não é aprovação, é coerência. No fundo,
O respeito próprio é uma forma silenciosa de liderança. Você lidera pelo exemplo, pela forma como cuida da sua energia, pela forma como se retira sem gritar, pela firmeza com que diz basta quando algo ultrapassa seus limites. E esse tipo de liderança não precisa de cargos, títulos ou autoridade formal. Ela se impõe pela presença, porque quando você se respeita de verdade, o mundo sente. E mesmo que ele não mude por completo, ao menos você deixa de ser cúmplice do que te fere e passa a ser guardião do que te constrói. Quando você constrói uma relação sólida consigo mesmo, o respeito deixa de ser apenas uma barreira contra o que te agride e passa a ser uma ponte para o que te faz bem. A partir daí, sua vida começa a ganhar um ritmo diferente. As decisões se tornam mais leves, os conflitos deixam de ter o peso de antes e até o silêncio passa a ser confortável. Isso porque, quando você se respeita, você se basta. Não no sentido de isolamento, mas de completude. Você ainda se conecta, mas não se perde. Ainda ama, mas não se anula. Ainda escuta, mas não se esquece. Essa estabilidade emocional se torna o seu novo estado de referência. Você deixa de viver entre extremos, ou se submetendo demais, ou explodindo de vez. Começa a encontrar o meio termo que te protege sem te endurecer. O estoicismo nos ensina exatamente isso, que viver bem não é evitar a dor, mas não permitir que ela dite sua essência. Não é reprimir emoções, mas educá-las. Não é apagar o que sente, mas escolher como agir com base no que sente. E essa escolha, quando nasce do respeito próprio, é sempre mais sábia, mais tranquila, mais libertadora. E então, algo extraordinário começa a acontecer. Você passa a confiar mais na vida. Isso não significa esperar que tudo dê certo ou que ninguém mais te machuque. Significa que, mesmo quando algo sai do controle, você sabe que pode lidar com aquilo, porque já não precisa mais que o mundo te trate bem para estar em paz. Você aprendeu a se tratar bem, e isso basta. Essa confiança em si mesmo se transforma em coragem. Coragem para dizer o que pensa, para ir embora quando for preciso, para recomeçar do zero, se for necessário, mas sem abrir mão de quem você é. Essa coragem não é um ato grandioso. Ela se revela nas pequenas decisões do cotidiano, em dizer que está cansado, mesmo que esperem mais de você, em admitir que algo te machucou, mesmo que esperem que você aguente firme, em escolher descansar, mesmo que isso vá contra a cultura do desempenho constante. O respeito próprio te autoriza a ser humano, a sentir, a errar, a recuar, a mudar de ideia. E, paradoxalmente, é justamente quando você se permite ser inteiro que você se torna mais forte. Força no estoicismo não está em dominar os outros, está em dominar a si mesmo. Não é vencer debates, mas vencer o impulso de reagir sem pensar. Não é controlar o que acontece, mas controlar o que se constrói dentro de você a partir do que acontece. E quando você entende isso, percebe que o verdadeiro respeito é aquele que te transforma por dentro. Ele te faz agir com consciência, escolher com calma, caminhar com presença. E o mais importante, ele te devolve a autonomia de viver de acordo com a sua própria natureza. Ao final desse processo, que nunca é definitivo, mas sempre contínuo, você se dá conta de algo essencial. Sua paz não depende de como os outros te tratam. Ela depende de como você se trata depois que os outros vão embora, do que você diz para si mesmo nos momentos de silêncio, do espaço que você se dá para respirar, para sentir, para existir com dignidade. E essa consciência é talvez o maior presente que o respeito por si mesmo pode te oferecer, a liberdade de não precisar mais se abandonar para ser aceito. Respeitar-se é uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. Não importa quanto tempo você tenha caminhado nessa direção, haverá sempre situações que testarão sua firmeza, pessoas que tentarão empurrar seus limites, momentos em que a antiga versão de você mesmo vai querer retornar, pedindo para agradar, ceder, calar, e tudo bem. O caminho do respeito próprio não é linear. Haverá recaídas, dúvidas, cansaço. Mas a cada escolha que reafirma sua dignidade, você fortalece esse solo interno que te sustenta. Não é sobre perfeição, é sobre consistência. Com o passar do tempo, esse compromisso consigo mesmo se torna uma espécie de alicerce invisível.
Ele te acompanha nos relacionamentos, nas decisões, até mesmo nos momentos de solidão. E quando tudo ao seu redor estiver confuso, ele será o ponto de equilíbrio. Não porque te blinda da dor, mas porque te lembra quem você é. Mesmo quando tudo parece querer te fazer esquecer, você passa a envelhecer com mais leveza, porque carrega menos arrependimentos, porque já não vive mais tentando se encaixar, mas buscando viver de forma autêntica. A autenticidade é o que separa a vida vivida da vida suportada. Muitas pessoas passam décadas tentando ser o que os outros esperam, acumulando frustrações e silêncios engolidos. E então um dia percebem que abriram mão de si mesmas para manter relações, empregos ou imagens que não sustentam mais nada. O respeito próprio é o antídoto contra esse destino. Ele te convida a fazer escolhas mais verdadeiras desde agora, para que lá na frente você possa olhar para trás com serenidade. Não porque tudo deu certo, mas porque você foi fiel ao que acreditava. Essa fidelidade a si mesmo também é o que te permite deixar um legado. Não um legado de grandes conquistas materiais, mas de presença, de exemplo, de coerência. Quando alguém te vê sendo fiel aos seus valores mesmo diante de críticas, essa pessoa aprende. Quando um filho, um amigo ou um parceiro percebe que você não se trai para ser aceito, ele entende que também pode fazer o mesmo. E esse tipo de impacto não tem preço, porque no fundo, todos buscamos modelos reais de coragem, não perfeitos, mas humanos e firmes. O estoicismo sempre valorizou esse tipo de virtude, aquela que se constrói com ações silenciosas e diárias, que se revela mais no que você recusa do que no que você conquista, que se manifesta mais na integridade do que na vitória. A vida é incerta, os dias mudam, as pessoas vão e vêm, mas a forma como você se trata, essa pode ser sua constante. E quando ela for baseada em respeito, tudo ao redor, ainda que turbulento, deixa de ter poder sobre a sua paz. E essa paz, no fim das contas, é o que mais importa. Ela não é a ausência de dor, de conflito ou de desafios. Ela é a presença de um compromisso firme com sua própria verdade. É a tranquilidade de saber que você não precisa mais se ferir para ser amado, nem se diminuir para ser aceito. É a serenidade de poder caminhar com a cabeça erguida, não porque você é invencível, mas porque escolheu ser verdadeiro consigo mesmo. Essa é a marca de uma vida digna, e o maior presente que o respeito próprio pode te oferecer. Se esse conteúdo falou com você em algum nível, se despertou reflexões, fortaleceu sua postura ou apenas te lembrou do seu valor, então vale a pena continuar essa jornada. Aqui no canal temos uma playlist inteira dedicada a quem busca viver com mais firmeza, clareza e paz interior. Acesse agora a playlist Sabedoria Estoica e aprofunde-se em ensinamentos que, mesmo após 2000 anos, continuam mais atuais do que nunca. O respeito começa por você, e a filosofia pode te lembrar disso todos os dias.